Olá, meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. E hoje, quarta-feira, 16 de julho, nós temos como tema para nosso estudo, Não Sei Falar Bem. Amados irmãos, lembrando que nós estamos estudando o livro de Êxodo, em especial no momento no qual Moisés recebe a missão de libertar o povo do cativeiro, libertar o povo do Egito, no qual estava há mais de 400 anos ali sendo escravo. E nesse momento, Deus pede que ele vá a Faraó levar as informações que Deus diz que era para ele levar. E quais as informações? Mais uma vez eu friso, como eu falei ontem, que ele, Faraó, deixar o povo adorar a Deus no deserto. Sim, aquela multidão deveria sair do país para adorar o nosso amado Deus. E aqui a lição nos diz o seguinte: o Senhor havia feito a Moisés a promessa poderosa sobre o que ele faria. Embora esse encontro devesse ter encorajado Moisés, o entusiasmo provavelmente durou muito pouco, considerando a resposta que ele recebeu do povo. Então, amados irmãos, nós temos que lembrar que a missão que Moisés recebeu era uma missão grandiosa para uma pessoa tão pequena, sem conhecimento nenhum. Apesar de que ele passou muito tempo sendo preparado por Deus, ali enquanto ele estava com seu sogro, ele passou ali 40 anos sendo preparado, mas mesmo com essa preparação, que ele não sabia que estava sendo preparado, se tornou para ele uma missão grandiosa. Por isso que ele disse várias vezes para Deus não mandar ele procurar outra pessoa. Então a gente vê aqui que depois que ele começou a anunciar ao faraó o que Deus queria, a gente sabe, ao estudar a Bíblia, que faraó endureceu ainda mais o coração para com aqueles escravos e começou a ser ainda mais rígido. E aqueles hebreus não deram ouvido a Moisés. Por quê? Porque simplesmente eles estavam desanimados com o sofrimento que eles estavam tendo ali e ainda de forma ainda mais intensa pós o momento no qual Moisés foi até Faraó. E aí o que acontece? Quando a gente está num sofrimento intenso, amado irmão, quando a gente não escuta a voz de Deus, a gente acaba se tornando pessoas difíceis a acreditar nas promessas do Senhor. Porque muitas vezes as circunstâncias são desafiadoras. E a gente acaba dizendo que Deus esqueceu, Deus o abandonou. Então, eles estavam desanimados, os hebreus estavam muito desanimados. E não estavam conseguindo ouvir as palavras de Moisés, que garantia que Deus cumpriria a sua promessa. A lição nos diz que eles, os hebreus, haviam esperado muito por isso. E suas expectativas não se cumpriram. Por que seria diferente agora? Eles estavam perdendo a esperança, o que deve ter sido ainda mais amargo, porque talvez pela primeira vez os hebreus, eles viram esperança na real libertação. Então estava diante dos olhos dele a possibilidade de tudo dar certo, só que a situação real naquele momento era de que as coisas só iriam piorar assim como já tinha piorado. E a gente, ao ler a Bíblia, a gente vê que a cada momento que Moisés ia lá, Faraó intensificava mais o trabalho árduo para aqueles israelitas, para aquele povo. E a lição ela nos traz uma pergunta, uma reflexão. Nós já estivemos em uma situação semelhante? Quem nunca se sentiu em algum momento deprimido, desapontado, insatisfeito, até mesmo abandonado por Deus? Mas, irmão, a gente tem que entender uma coisa, isso eu falei ontem, no estudo de ontem, terça-feira. Existem muitos momentos que Deus ele vai agir no tempo dele, sim. E nós temos que entender e acreditar que o tempo de Deus é perfeito. Só que em alguns momentos Deus vai agir no nosso tempo também. Para que a gente entenda que o nosso tempo não é um tempo oportuno, muitas vezes, não é um tempo perfeito para a realização de tais atos divinos. Então, esperar o tempo de Deus, esperar a vontade de Deus, claro, em constante oração, em constante busca, nós temos que estar assim, nós não podemos estar de braços cruzados. A gente tem que buscar o Senhor constantemente, orar e sem cessar, a palavra de Deus fala isso. Então a gente tem que estar em constante busca para que a gente venha receber as promessas, os planos de Deus no tempo perfeito dele. E aqui a lição nos leva à história de Jó, né? A história de Asaf. Asaf foi um salmista que questionou sobre a prosperidade dos ímpios e o sofrimento dos justos. E aqui em Salmo 73, no versículo 23 e 26, eu gostaria de ler com você, tem uma escritura de Asaf. E a gente vê aqui uma das mais belas confissões de fé. E aqui diz o seguinte: contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me recebes com honras. A quem tenho no céu senão a ti? Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti. O meu corpo e o meu coração
poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Amado irmão, que eu e você venha fazer deste versículo a nossa oração, reconhecendo a grandiosidade de Deus, reconhecendo que nós não temos condição de viver nesse mundo sem Deus. E a gente vê de forma clara que Deus assegurou estar conosco até os confins da terra. E assim nos dá paz, nos dá conforto. Ele é que nos fortalece para enfrentar os desafios da vida. Que assim seja em nossa vida, sim. Que assim seja na vida dos nossos familiares, nossos amigos, da nossa igreja, da igreja do Senhor que somos nós. Que a gente venha estar se fortalecendo em Cristo. O único que pode nos ajudar. Amém? Então, como o tema diz, não sei falar bem, hoje você pode estar se achando não preparado para enfrentar as dificuldades da vida. Mas fica tranquilo, fica em paz. Se você consagrar sua vida ao Senhor, você vai ser vitorioso. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigado por aqui nós estarmos mais uma vez estudando a Tua Palavra, que tudo que aqui nós escutamos venha ficar na nossa mente, no nosso coração, venha ser aplicado na nossa vida diária. Em nome de Jesus, amém.